Porque a verdade é que o mercado é simples. Então, o nível de tecnicidade que o mercado exige para você performar não é rocket science. Você pode descer para o play de ser rocket science e começar a querer aplicar coisas malucas da matemática extremamente avançadas? Claro que pode. Eu só acho oneroso demais. Então, imagina, você precisa ter um gasto exorbitante de dinheiro para pesquisa, desenvolvimento, para poder ter uma performance próxima, talvez, do que você teria sem ter esse gasto exorbitante fazendo rocket science. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Vitor da Trading com Dados. Eu estou muito feliz em voltar ao nosso podcast. Se você não conhecia Trading com Dados, nós somos uma empresa que faz a ponte entre a ciência de dados e o mercado financeiro. O nosso conteúdo traz aplicações de matemática, estatística, programação e ciência de dados ao mundo das finanças. Então, se você não nos conhecia, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que você vai adorar o nosso conteúdo. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é @tradingcomdados. Tudo junto, sem caracteres especiais. Nesse episódio, nós recebemos o Igor Medeiros. Ele é Head de Novos Negócios na Active Trades, uma das maiores corretoras do mundo, presente em mais de 170 países e negocia diversos tipos de ativos. Nós conversamos sobre carreira como quant, morar no exterior, empreendedorismo, como que é trabalhar numa grande corretora e muito mais. Então vamos lá para a nossa conversa porque ficou muito legal. E eu estou muito feliz, muito honrado receber aí esse convidado que é um grande nome da área quant do mercado financeiro brasileiro. Primeiramente, aqui dá o meu oi para o meu amigo e sócio Arthur. Tudo bem, Arthur? Seja muito bem-vindo aí a mais um episódio. Boa noite, Vitor. Boa noite, Igor aí também. Pessoal que está ouvindo o podcast da Trade com Dados, mais um episódio aí. Quem, então, é o nosso convidado especial? Estamos aqui com o Igor Medeiros, ele que é Head de Novos Negócios da Active Trades, é um dos cofundadores, né, co-founders aí da Data Quant e do Botspot. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Fala pessoal, tudo bom aí? Como é que vocês estão? Vitor, Arthur e todo mundo que estiver escutando, boa noite aqui para mim, nesse dia lindo e maravilhoso de noite canadense com De sol. onde você está falando, Esse, cara? Fala aí pro pessoal. Toronto, Canadá. Eu acho interessante porque já vai de cara mostrando pro pessoal a possibilidade, né, que o mercado financeiro dá de morar em outro país, ter uma vida, que não, uma vida melhor, né, mais próspera Tudo, em pro outro mercado, país. tudo por causa do mercado financeiro. Sempre, minha vida toda foi andando de um lugar para outro por causa do mercado financeiro. Para quem não sabe, eu venho do mesmo lugar que o nosso amigo Vitor aí, Natal, Rio Grande do Norte, mas hoje estou aqui em Toronto por causa do mercado financeiro, sem O dúvida. que é uma grande honra, eu já falei para você algumas vezes, porque são poucas as pessoas, primeiro, poucos nordestinos no mercado financeiro, ainda mais de Natal, né? Então é uma grande honra, realmente, é grande felicidade compartilhar aí histórias tão parecidas. Mas enfim, cara, eu já conheço a sua trajetória, né? Já posso te chamar aí de amigo, a gente se conhece há um tempo. Claro. Mas agora conta pro pessoal que está nos ouvindo, quem que é o Igor Medeiros? Vou tentar consolidar, né, fazer um wrap-up aqui do que aconteceu comigo e quem é o Igor Medeiros, né? Mas basicamente, como já falei, sou de Natal, Rio Grande do Norte, não venho de uma família com dinheiro, então imagina, né? Como é que eu consegui chegar aqui? Como é que foi esse caminho que o mercado financeiro possibilitou, né? Fazia uma faculdade de matemática em Natal e fazendo a faculdade de matemática me deparei simplesmente com um bloquinho de pregado no quadro do departamento de matemática, né? Que na altura era o departamento de matemática e estatística, porque o departamento de matemática não tinha verbo suficiente para ter o próprio departamento. Então, lá no quadrinho de aviso tinha assim, corretora de mercado financeiro contrata. Eu disse, por que não, né? Por que não ligar? E aí um número de São Paulo. E eu achava estranho, porque, pô, como é que eu estou em Natal e corretora contrata de São Paulo? Que porra é essa, né? Beleza, vamos dar uma olhada no que se trata isso. Peguei, liguei, e assim que eu atendi, claro, o pessoal já começou a rir do meu sotaque. Que é isso, cara? Que da onde você é, pelo amor de Deus? Eu disse, ué, sou do Natal, tô vendo a vaga aqui em Natal. E os caras assim, pô, isso aqui não é para Natal, cara, isso aqui é para São Paulo, tá louco? E aí, assim, imagina, naquela altura o negócio era diferente, né? Vocês têm que pensar que não tinha vagas.com, não tinha Indeed, não tinha LinkedIn para fazer pesquisa de job. Estamos falando de 2009, 2010, 2011, desse range aí, né? Então, assim, tinha alguma coisa, mas não estava nem perto de ser aquecido como é hoje, né? Então, liguei, o pessoal riu bastante, e depois disse, esquece, isso aí foi um professor seu que viajou para cá para algum simpósio, alguma coisa, viu e levou. Beleza, ok. Mas os caras disseram, não, beleza, a gente vai aqui anotar o teu número. E aí, beleza, simplesmente esqueci.
e continuei minha vida como estudante de matemática da UFRN. E aí, um belo dia, eu recebo uma ligação e o pessoal, então, você está interessado em trabalhar com o mercado financeiro? Eu disse, opa, que coisa, não? E aí, basicamente, foi esse pessoal que me tirou de Natal, Rio Grande do Norte, para levar para São Paulo. E esse foi o começo da minha jornada no mercado financeiro, né? Uma pequena corretora lá de São Paulo, e nessa os caras apostaram em mim, me levaram para lá, eu fui morar no extremo leste de São Paulo, no começo, quando eu fui para São Paulo. Fui para Itaquaquecetuba, que não é perto nada perto da Faria Lima, e o emprego era na Faria Lima, e assim, paciência é o que a gente tem que passar para poder fazer as coisas acontecer, mas já tinha saído de Natal para São Paulo, já tivemos um avanço aí. E aí, no começo era isso, né? De um lado para o outro, fui E conseguindo desculpa te evoluir na interromper, carreira. mas você Pode falar. conhecia alguém em São Paulo? Tinha alguém para tipo, te dar um Zero suporte? Ou você veio pessoas em na São Paulo, cara eu e na conhecia. coragem total Zero. para Na cá? cara e na coragem. Foi assim que foi. E aí, beleza. Já entrei no sell side, né? São as empresas que vendem produtos financeiros, ou seja, banco, corretora, casa de research, todas essas são empresas do sell side do mercado financeiro. E comecei a me destacar, comecei a evoluir, né? Aquele cara, pô, fui com sangue no olho, né? Fui buscando aquilo, a resolução da minha vida. Então, fui para São Paulo com a cara e com a coragem e, eventualmente, as coisas foram dando certo. O mercado financeiro, ele possibilita uma excelente carreira, então, rapidamente, se você se destaca, você consegue fazer dinheiro. E nessa eu consegui juntar uma grana também, e aí ficar entre Natal e São Paulo, e comecei a conhecer muita gente, apesar de estar no sell side, na área da corretora, vamos botar assim, eu sempre, óbvio, porra, fiz faculdade de matemática. Então eu tinha esse approach de querer aplicar matemática no mercado financeiro, vendo o dia a dia ali, de pô, caramba, isso é interessante, isso é legal, o que é que eu posso fazer com isso? E aí, dentro do sell side, dentro da corretora, já começaram a me jogar para o lado do buy side, me apresentar alguns gestores, me apresentar um pessoal de fundo e asset. E foi aí que começou a minha história como quantitative trader. E se você quiser saber mais, por onde eu passei, basta olhar o LinkedIn. Tem lá toda a carreirinha, toda a história. LinkedIn e Igor Medeiros, é só buscar lá. Mas, basicamente, foi assim que eu entrei no mercado financeiro, foi assim que me jogaram na indústria, foi assim que eu saí do sell side para o buy side também, e aí, com o tempo, consegui, vamos dizer assim, sucesso financeiro na minha vida, né? E pude conseguir parar de trabalhar para outras instituições e apostar um pouco mais em mim, né? Assim como o Vitor também tem, e o Arthur tem as apostas dele que são a trade com dados. Então eu comecei a empreender no mercado financeiro, né, prestar serviço para fundo de asset, a princípio, né, de quantitative trading, e comecei a ficar conhecido na indústria, né? Um fundo conhecia meu serviço, indicava para outro e por aí ia. Até o ponto que consegui também sair do Brasil, estar aqui no Canadá, começar a startar conversas para prestar serviço para fundos canadenses. Então, se vocês conseguem ver aqui na minha estante, não vai rolar, mano, mas esse livro aqui que o meu dedo indicador tá, que é um rabinho amarelo, se chama Quantitative Trading do Dr. Ernie Chen. Pô, esse cara já passou aqui pela Trading com Dados. É uma das E, nossas referências, né? Tenho até o e esse mesmo livro cara aqui também. mora aqui do lado, pô. O cara mora aqui do lado, literalmente. Literalmente, eu Ele moro mora aqui em em Niagara Toronto. Falls, né? Ele mora na Niagara Falls e toda hora ele tá aqui em Toronto para bater papo, muito gentil, tomar café. E também conheço o Nahid, que é o gestor do fundo dele, que é a KTS Capital. Então a gente tem um relacionamento, né? Então o Cara, mas quantitative vamos lá. trading, Desculpa te fala, interromper, mais manda. uma vez, mais uma Não, não. curiosidade, porque eu acho que é uma trajetória muito interessante para a gente passar tão rápido assim. Vamos detalhar. Bora. Você falou então, né, que tá fazendo matemática, você foi para o sell side e aos poucos você foi sendo jogado no buy Pro side. buy Talvez side, isso foi um sim. processo que você não esperava isso, certo? Você Não, foi. porque é, eu acho que tu. Eu acho não, eu tenho certeza. Tu passou pela XP, né, Vitor? Uhum. E a gente, dentro das instituições, é natural que a gente fale de trading também. Você está dentro do mercado financeiro, você vai falar de que não seja mercado financeiro. Você vai terminar tocando no assunto trading. E aí eu gostava muito da ideia de operar, de aplicar matemática. E aí eu, por conta própria, ia tocando meus portfóliozinhos, minhas coisas. Só que eu via que eu tinha uma habilidade um pouco maior do que o resto. Porque eu performava, e aí tinha fundo de amigo que estava lá no dia a dia da gente, que não estava performando. Você tinha fundo perdendo muito dinheiro.
A corretora, ela sempre está atrás de ofertar alguma coisa para os clientes dela que seja interessante. Então, eu começava a falar com meus amigos de, olha só, escolhi aqui umas ações, deu certo, escolhi aqui, fiz um portfólio, deu certo. E o pessoal começou a dizer, porra, tu é bom disso aí. Quem sabe tu não pode ir para esse lado do mercado financeiro. E foi aí que começaram a me introduzir as pessoas do buy side, né? E aí E depois que nisso buy você side estava já com era. quantos anos, mais ou menos? Era novo. Era como se eu fosse muito velho. Eu tinha 24 anos. Nessa do buy side, 24 anos. É isso. Hoje tenho 32, vou fazer 33. Então, quase 10 anos atrás. Então, Tá muito novo estava ainda, cara. indo. Né? Era 24 anos, moleque. E foi aí que eu comecei a migrar para o buy side e aí já vesti a camisa de quant trader, né? Porque apesar disso não existir no Brasil ainda, isso já existia fora do Brasil. E as instituições que eu me relacionava, os caras pensavam, beleza, esse moleque aqui e tal, é bom de business, vem da área do sell side, mas é matemático, entende de mercado, parece que está fazendo negócio. Então, logo desde cedo eu comecei a assumir roles, né, de quantitative trading. Seja, óbvio, você começa como analista, né, analista de quantitative trading, né, quant analyst que a gente chama. Depois você vai ali para uma, se você for para a área de trading, para quantitative trader, se você for para a área de gestão de portfólio ou pesquisa também, né, que você pode ser um quantitative researcher, ou você pode ser um gestor de portfólio quant. Eu comecei a ir para a área de research primeiro, né, saí da área de analista, fui para a área de research, depois de research, terminei com gestão de portfólio. E aí, nessa altura que era gestão de portfólio, esquece, eu já estava bem avançado na carreira, avançado, mais novo ainda, e foi onde eu pude sair das empresas e me dedicar a meus empreendimentos, né? Obviamente, como o Vitor acabou de falar, eu ainda estou no sell side, né? Por causa de uma oportunidade que teve, fiz um deal com a Active Trades e vim para ser o head de parcerias da Active Trades. E hoje tenho alguns empreendimentos e um deal legal com a Active. E para mim faz sentido, porque a Active é uma corretora global e eu estou aqui em Toronto também, esse é outro motivo. Dá para ficar entre Brasil e Canadá, e é o que eu faço hoje, né? Vou algumas vezes por ano para o Brasil, resolvo algumas coisas, volto para o Canadá. Tiver que ir para outro país, porque, mais uma vez, a Active está presente em 170 diferentes países, então vou para outro país se tiver que resolver outra coisa que for necessária. Mas, basicamente, esse é um deal bacana, é uma role legal, eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer business. De volta para o seu side, mas continuo prestando serviço para fundo, para asset, né, como empreendedor. Eu presto serviço forte ainda para o buy side. Tem um deal legal com a Active que eu consigo levar meus clientes para a estrutura da Active com um custo muito baixo, então para mim faz muito sentido. Fora isso, como o Vitor falou, tem uma Data Enquanto, que é uma escola de mercado financeiro que a gente tem de matemática, estatística, programação aplicada no mercado financeiro, mas tem uma veia um pouco diferente da Trading com Dados, porque a Trading com Dados está ali na ideia de Python para o mercado financeiro, uma carreira e tal, e a gente está na ideia de trading. Falamos de investimento, é claro, mas a gente está muito numa ideia de como fazer um processo quantitativo para você criar suas estratégias de trading. E aí a gente fala um pouquinho de investimentos e olhe lá. E é tanto que a E vocês linguagem que estão rende lá na num escola. foco, vocês estão num foco bem específico assim da execução, né? Eu acho que um diferencial seria Total, a trading com dados, ela tá totalmente. mais no analítico, né? Muito mais no analítico do que na Sim, não, execução. a gente está na execução, até ensina, a gente tem até um módulo lá gigante para ensinar MQL5, que basicamente é você poder criar os teus algoritmos para poder executar suas ordens. Então, a gente tem esse braço analítico, né, que é a parte que a gente chama de avaliação e validação de estratégias. A gente tem um módulo também de análise pós, né, porque depois que você botou a estratégia em produção, você vai para o pós, que é fazer a gestão do que você botou em produção. Então, a gente também tem todo um módulo de gestão de risco e portfólio, que é para quando as coisas estão em produção, mas, assim, é execução e trading em si, né? Não falamos tanto de investimentos e estamos mais na ótica do giro mesmo e de como achar o padrão do ruído, entende? A gente fala um pouco do sinal também, que é o que vocês mais falam, né? Vocês estão ali na ótica de, beleza, vamos fazer aqui, criar um portfólio, vamos na ótica de criar de uma forma sustentável para o longo prazo as coisas, e vocês estão tentando achar um padrão no sinal ali. Não, beleza, se eu comprar isso aqui, com isso aqui, e segurar durante tanto tempo, isso aqui funciona. Olha aqui a performance desse portfólio. Isso é o sinal, né? Vocês estão tentando pegar a característica do ativo e fazer aquilo fazer sentido. Olha, se eu comprar isso aqui e segurar tanto tempo, nice.
a gente não tá no sinal, a gente tá no ruído, né? Então a gente acha um padrão no ruído. E aí é outro jogo, né? Porque você dar manutenção em modelo de ruído é complicado, porque o ruído do mercado muda. Então, quando você está fazendo day trade, você não está pegando característica de mercado. Me poupe. Você não venha me dizer que você é um cara que eu entendo. Você não entende característica, cara. Você só achou um padrão no ruído do dia a dia. Porque um dia não quer dizer nada, nada para o mercado financeiro. O que importa é você juntar ali o ano, talvez, e ver o desempenho daquele ativo no ano, que é a curva de capital que os candles fazem ligando os fechamentos daquela ação. Se você faz dinheiro e você descobriu, se você arranjou uma forma de fazer dinheiro com day trade, parabéns. Não acho que você é um cara ninja de entender as características daquele ativo. Não, você só descobriu um padrão do ruído daquele ativo, né? Da volatilidade intradiária daquele ativo, que não quer dizer absolutamente nada para o mercado E financeiro. esse padrão ele pode Então, desaparecer, né? Vai ter esse padrão do jeito que começou hoje um desaparece decay amanhã. aí, exato. Exato. Começou hoje, desapareceu amanhã. Então, a manutenção dos modelos de day trade, né? Ou modelos que a gente cria para o ruído ali, né? Modelos intradiários, a manutenção disso é muito pesada, extremamente pesada. Eu tenho uma vibe de factor investing grande, lógico, aí já é uma janela maior, estamos falando de investimentos mesmo. Já o meu sócio Caio, mano, é drogas, Cracolândia, day trade, scalping, e achar esses padrões complexos no ruído do ativo. Eu também gosto, mas o meu dinheiro está muito maior na ideia de factor investing, que é utilizar matemática e estatística também voltado para o mercado financeiro, só que para construir coisas que tenham um giro um pouco menor, né? Não ali no intradiário, mas quem sabe semanal, mensal. Eu posso fazer uma carteira que gira semanal, uma carteira que gira mensal, bimestral, e por aí vai. Mas voltando à ideia, rewind aqui, de como eu consegui chegar no buy side foi por causa dessa cabeça que eu tenho aqui, né? Isso que eu tô falando para vocês. Eu comecei a ler essas literaturas aqui, ó, tanto aqui, acho que deve ter focado um pouco. Esse amarelo é o do Warren Chen, esse lado é o do Robert Pardo, são duas literaturas clássicas de mercado financeiro. E aqui em cima também é tudo livro de mercado. Então, assim, na verdade, essa estante toda tem alguns livros de arquitetura da minha mulher, mas o que predomina aqui são livros de mercado financeiro. Ô, E Igor, então, eu não sei se o pessoal já fala, percebeu, mas assim, a sua mente é muito acelerada, cara. Eu acho que, obviamente, né, cara, tá diretamente vamos lá. proporcional ao volume da sua TDAH, inteligência. exato, não, debatable, maybe, quem sabe. Mas Mas TDAH ó, no talo não tem como ser diferente. Pode falar. não tem como ser diferente, realmente. Eu sei bem o que é TDAH e as suas consequências, mas o que eu ia falar, cara? Acho que você tem um perfil que eu admiro bastante. Acho que é um perfil de profissional, de pessoa, assim, que é muito completo. Por quê? Eu vou dizer por quê. Ah, pô, tecnicamente falando, você é um gênio, né? Então você Não, conseguiu porque é ali, isso. desde lá de trás, unir a parte quantitativa de matemática e tal, e já tem um insight de aplicar aquilo no mercado financeiro. Então, tecnicamente, você já conquistou as pessoas do mercado financeiro desde lá atrás. Não seria fácil construir, ter esse track record do nada, né? Ninguém chega e fica, eu sou quant, eu sou quant, eu sou. Não, cara, você tem que ter um histórico, e você conseguiu, Sim, né? À até toa que porque você. ninguém faz negócio no mercado financeiro sem histórico. Exato, você Então, está eu sou tocando uma área numa obrigado a ter um corretora histórico. europeia, Sim, sim, com certeza. Com né? certeza. Então, assim, isso não vem não vem do nada. Ao mesmo tempo, cara, você é uma pessoa extremamente comunicativa, né? Olha a É sua difícil, habilidade né? de comunicação, olha a sua desenvoltura, que de fato foi também algo que chamou atenção na Active Trade, essa capacidade de relacionamento. Sim, E claro. eu queria extrair um insight disso para eventualmente quem está ouvindo a gente, porque eu acho que isso é uma dor da nossa comunidade, provavelmente é uma dor nos seus alunos também, nas pessoas que te seguem. Tipo assim, eu vou desenvolvendo aqui as habilidades técnicas, eu vou ser muito bom e tal, e em programação. E aí o pessoal esquece do quê? Do humano, né? Do relacionamento, do networking, do storytelling, de se relacionar bem. Isso é importante também no mercado financeiro. E você conseguiu unir essas duas Assim, coisas. sim, sim. Obviamente, eu acho que algumas pessoas têm mais facilidade do que outras nessa parte de comunicação, né? Mas no meu caso, eu tive que estudar também, né? Tipo, as coisas para mim só funcionam com estudo. Como vocês estão vendo aqui, tem livro pra caramba aqui, tem mais livro ainda. Então, ler é algo que faz parte da minha vida, eu leio bastante. E não foi diferente para poder desenvolver soft skill. Não é que você, do nada, você nasceu assim, pá, sou bom no soft skill. Talvez sim. Não foi o meu caso. Como eu queria fazer negócio muito cedo, né? Eu queria fazer minha vida andar, não queria ser funcionário, seja lá de onde fosse pro resto da minha vida. Eu comecei a estudar o que era necessário para poder ser empresário. E para você ser empresário, você tem que ter um traquejozinho, né? Você tem que ter uma habilidade mínima comercial para poder lidar com as pessoas. Às vezes não, às vezes sim. No meu caso, sim, porque era do mercado financeiro.
Então, eu tava lá na ideia de, beleza, eu criei aqui um track record, lembra do lance de criar um track record? Pô, faz um ano aqui que eu não perco dinheiro, pô, talvez eu saiba fazer esse negócio. Que fique claro, não perco dinheiro, vírgula, que eu performei no ano. Existiram meses negativos, é óbvio, né? Mas não é sobre ganhar dinheiro todos os dias, é sobre ganhar mais do que perder no longo prazo e ponto final. É somente sobre isso. Existem meses negativos, bimestre negativo e semestre negativo. Então eu tinha um track record legal ali de um ano, eu falo, pô, eu preciso apresentar isso aqui para as pessoas e mostrar que eu sei fazer isso, né? Porque olha aqui pro lado, só tem gestor levando pau, principalmente no ano específico que eu tava, só tinha pessoa perdendo dinheiro. Então, eu comecei a tentar vender o meu track record. E nessa tentar vender meu track record, não dava para eu ser um cara de tech, assim, totalmente introspectivo e não, tá aqui, esse é o meu track record. Por favor, dê uma olhada nele. Não, não dá, isso não ia colar. Ainda mais no mercado financeiro que os caras te comem vivo. Tipo, é o quê? Fala direito aí. O que é que tu quer, nordestino? Diz o que tu quer. Ainda, tipo, racismo, xenofobia hardcore na altura. Acredito que boa parte do mercado já foi demitida, esses caras já estão aposentados, mas na altura ainda tinha muito esse traço. E tá, vai, diz o que tu quer. Então você tem que ter a habilidade de poder se desdobrar em relação a isso, né? E aí, beleza, você vai construindo, você vai lendo o livro, você vai vendo o que, que você pode fazer para melhorar a sua comunicação. E aí, obviamente, com a prática, né? Eu converso muito todos os dias, então, quando você conversa muito todos os dias, você desenvolve a prática de conversar e comunicar, é natural, né? E além disso, óbvio, eu tinha a minha habilidade técnica, que era a habilidade de quant, né? De aplicar matemática e estatística no mercado financeiro. Mas falando para quem está escutando a gente, cara, assim como você aprendeu a programar, assim como você, que não é uma tarefa fácil, a gente sabe, existe uma barreira para começar muito grande, e depois que você pega o jeito, é claro, você vai se educando sozinho em programação, de boa. Depois de 2 anos ali tentando aprender, uma hora você pega o jeito do negócio e dizer, Stack Overflow, que interessante, Google. Então você consegue aí resolver seus problemas sozinho. E com o tempo você vai também aprendendo a fazer isso na parte de comunicação, mas é necessário, é uma habilidade a ser desenvolvida. Todo mundo que quer escalar no mercado financeiro, eu vou dar uma triste notícia. Não dá, assim, dá, mas se você quiser fazer muito dinheiro, não dá. Se você for escalar como um cara técnico, você sempre vai estar abaixo de alguém. Sempre vai ter um gerente, sempre vai ter um gestor, sempre vai ter um diretor, sempre vai ter um VP, um vice president, seja lá o que for. E esse cara vai ganhar mais do que você, é óbvio. Então, tudo diz a quem você quer ser. Muito tempo eu passei sendo o cara, que é o que eu faço hoje ainda, de certa forma, que faz a ponte entre o tech e a relação, entendeu? Entre os stakeholders e o time de desenvolvimento, né? Vamos botar assim, o time tech, seja lá do que for, pode ser de quant, pode ser de desenvolvimento mesmo de aplicações da corretora ou de outra empresa. Então, eu sempre estou ali fazendo uma parte. Por quê? Porque eu tenho as duas habilidades. Tenho a habilidade de me comunicar e tenho a habilidade de entender o que o pessoal tech está falando. Então, é importante que vocês que queiram ascender na carreira desenvolvam essas habilidades, né? Procurem um pouco mais sobre soft skills, como se comunicar melhor, como vender. Como vender é muito importante, porque tudo é vendas, né? Tu vai se vender, ou tu vai vender um produto ou uma solução. Então, é isso. Não foi desenvolvido naturalmente ou algo que eu sempre tive. Eu fui lendo mesmo e tentando melhorar dia após dia. Por isso que eu tenho um pouco balanceado aí essa habilidade de tech Ô, e Igor, de comunicação. Manda, essa Arthur. necessidade que você sentiu de melhorar suas soft skills, melhorar sua comunicação, você viu isso ainda numa cadeira ali como, vamos colocar aqui como CLT, ainda sendo empregado, ou Com você certeza. já vislumbrava, estava tava na transição, ou já Não, estava numa cadeira já empreendendo? não. Foi como CLT mesmo, até porque s- eu entendi rápido que para evoluir você também tinha que ter, corporativamente, para você evoluir, você também tem que ter essa habilidade de comunicação, né? Porque se você não desenvolve habilidade de comunicação, mais uma vez, tu não consegue escalar. Porque é tudo sobre gestão de pessoas. Então, para ganhar mais dinheiro, tu tem que gerir. E para gerir, beleza, tua habilidade técnica é importante? Claro que é importante, mas a habilidade soft skill é muito alta. É tanto que às vezes a gente fica frustrado, olha para o lado e vê o coleguinha sendo promovido, e o coleguinha é um bom gestor, mas é ruim de tech. Ah, pô, esse cara não programa nada, esse cara é um lixo, pô, e ele está sendo promovido, e eu que sou o programador top aqui, sou eu que carrego essa empresa nas costas, sou eu que estou aqui fazendo tudo. Não fui? Como é que pode? Eu explico como é que pode. O cara provavelmente tem uma habilidade de se comunicar melhor do que você. É tanto que ele fez os chefes dele entender que a vaga era para ele e não para você. Então,
ele teve o traquejo, ele teve a habilidade de lidar com chefes e fazer ali o meio de campo para ser promovido, e não tu. Ele sabe se vender melhor, por mais que ele não trabalhe melhor necessariamente, não seja um tech melhor, manja? Então, logo quando eu era CLT, eu já saquei isso e eu comecei a desenvolver daí de trás, na real, para poder ir crescendo também na comparação. É tanto que hoje eu estou aqui como um head de business development, como eles chamam lá na Active Trades, fora, né? Ou head de parcerias e novos negócios. Justamente porque eu tenho essa habilidade de me comunicar. Porque imagina um cara que faz negócio não conseguir se comunicar. Não tem negócio, né, para ser feito. Então, todo mundo que estiver escutando, exercita isso, né? Existem alguns livros, tenho certeza que a comunidade da Trading com Dados dá esse suporte de, se você quiser evoluir um pouco da sua soft skill, não tenho dúvida que nem o Vitor, nem o Arthur não tem N livros para indicar de como você melhorar suas habilidades de comunicação. Eu acho interessante a visão de alguns CEOs e tal, pessoas de referência que eu já vi por aí, que eles falam assim: ah, eu não gosto de ler biografia, porque nunca o Mark Zuckerberg aprendeu como ser Mark Zuckerberg, né? Tipo assim, ele foi. Por que que eu tô trazendo isso? Porque é uma visão que às vezes as pessoas trazem, tipo, ah, cara, eu vou aprendendo só ao longo da minha vida, eu tenho que fazer minha própria história, tenho que ir dando a cara a tapa. Enfim, de fato, a gente tem que dar a cara a tapa. Eu acho que relacionamento humano é muito disso, é desenvolvimento, não tem segredo. Eu acho que um ponto que demonstra isso que você colocou muito bem aqui é a questão que você aprendeu a ser ponte, né? Acima de tudo, você é E tá tudo aquele bem. caminho, meio do caminho, e tá tudo bem, exato, porque E tá assim, tudo bem. à medida em que a gente fica técnico na nossa juventude e aí depois a gente vai aprendendo a, como é que eu posso dizer, compartilhar esse tecnicismo que a gente aprendeu, a gente fica muito melhor em gerenciar as aplicações desses Isso. tecnicismos que a gente aprendeu do que ficar na prática codando. Porque é Sim, muito sim, mais com certeza. rentável, né? A gente conseguir escalar isso para outras pessoas que vão, Isso. mas a gente consegue distribuir e ser ponte. Eu acho que, né, é isso que você Acho que falou. o primeiro ponto é você estar de bem com você mesmo, entendeu? Porque pra gente que é tech, é muito prazeroso ser tech. É muito prazeroso, ah, estudar É mais, muito entender bom mais de codar uma em área. Python, né, cara? É muito bom. Exato, é muito bom. É muito bom você ser técnico na sua área, né? Você ali saber mais sobre aquilo, ir na especificidade e entender muito daquela biblioteca. Você é a referência, você é o cara. Beleza, mas, cara, não vai ser isso que vai resolver tua vida financeiramente falando. Então, primeiro você tem que ter se convencer de que tá tudo bem. Porque com certeza você vai ter vários amiguinhos muito melhor que você. Porque você resolveu se dedicar a conseguir fazer relacionamento. Então você está abdicando de um tempo que você deveria estar estudando, talvez, entendendo mais de documentação, de linguagem, etc., de feature, de qualquer coisa que você queira entender, para você ir para o relacionamento. Então a gente, como tech, não pode ter o ego ferido, porque o amiguinho da gente é melhor do que a gente, né? Então eu já liguei esse alerta para mim, já entendi isso muito cedo, de cara, ok, não sou eu, pô. Eu. Cadê o teu mestrado, Igor? Não tenho. Cadê o teu doutorado? Tampouco. Cara, graduação e ó, fui fazer relacionamento, faz parte. Gostaria de ter várias coisas aqui para poder ostentar? Sim, mas eu não ostento, cara. Eu prefiro que meus funcionários ostentem. Tá lá. Tem uma empreitada chamada Market Wizards, que depois a gente pode falar mais um pouco. Beleza, tem doutor de matemática lá, tem doutor de física, tem cientista de dado, tem pessoa que tem mestrado, pós-doc, doutorado. Não sou eu. Tá tudo bem. Eu sou a ponte. Eu só comunico um lado com o outro. E tá tudo nice. Tá tudo legal. Para mim faz sentido. Eu vou lá descer pro play e conversar com os quant lá do time, que são os matemáticos, etc. Eu tenho a condição de bater de frente com eles e entender o que está acontecendo. Eu sei que eu posso ter uma conversa sóbria sobre otimização. E não estou falando só de otimização lá do MetaTrader 5. Estou falando de otimização de cálculo diferencial integral, de como fazer a otimização de uma variável. É sobre isso também no mercado financeiro. Então, tipo, eu tenho condição de entender o que o quant está falando para mim, porque eu não sou totalmente estúpido. Eu entendo alguma coisa. Então, ser essa. É importante que também existam as pessoas que são essa ponte, entendeu? Porque o cara, coitado, que é o doutor lá de matemática, ele não vai conseguir se comunicar com o stakeholder. Às vezes, sim. Na maioria das vezes, não. Tipo, o stakeholder está querendo entender, tá, e como é que isso gera mais valor para a empresa? Como é que isso dá mais dinheiro?
Tipo, tu tá me falando aí de cálculo diferencial integral, de otimização variável, sai dessa, maluco. Eu tenho um diploma de administração, não sei nada que você tá me falando. Então, tipo, tem que ter uma pessoa no meio do caminho para poder fazer esse translate, né? Para poder fazer essa Total, tradução total. entre os techs e os stakeholders, que é quem financia o projeto, que são os capitalistas. Uhum. Então, é necessário ter alguém aqui no meio, e esse cara sou eu. E aí, obviamente, eu tenho minhas empresas também, que geralmente estou ou já na ideia de founder ali, de board member, ou estou numa ideia também de ainda estar ativo, mas bem na parte de vendas, comercial e sempre criando pontes entre tech e stakeholders. É importante. Ô Igor, Não vamos. menosprezem isso. Isso é importante. Pontes são importantes. Com certeza, com certeza. No nosso mundo atual, né? Acho que a gente não teria chegado até onde chegamos em termos de Não humanidade teria. sem essas pontes. Vamos fazer um rewind mais uma vez? Eu Vamos, adoro fazer lógico, vamos fazer rewind isso. aqui no podcast. Eu adoro destrinchar a jornada dos nossos convidados, porque eu acho que é onde o pote de ouro se encontra aí, né? A gente Claro. conseguir encontrar ali aquelas coisas que eles fizeram ou deixaram de fazer que foram ali decisivas. E algo interessante que você falou aqui, né, que você cursou matemática. Sim. Ah, o quanto do seu conhecimento em matemática foi fundamental para o que aconteceu depois na sua trajetória? Você acha que depois ali que aconteceu com você no sell side, depois no buy side, você se destacar nessa questão de criação de estratégias, teve um percentual de culpa, vamos dizer, da matemática? O quanto a matemática influenciou isso? O conteúdo, eu acho que a matemática ela ajudou na criatividade mais do que qualquer coisa. Porque quando você vai para uma área de exatas, né, e ainda mais matemática, que é uma área que envolve um pouco mais de abstração das ideias e tudo mais, sim, a matemática me ajudou nessa ideia de ser criativo, basicamente. Mas a matemática em si não foi quem resolveu minha vida no mercado financeiro, foi muito mais a minha curiosidade e, claro, né, tipo, método. Então, o método ajuda muito você a achieve qualquer coisa, né? Se você tem método para estudar, método para se dedicar, se você sabe que você consegue entender as coisas, beleza, isso te ajuda. Então, eu acredito que a matemática me trouxe método, né? Me trouxe responsabilidade também de entender como as coisas devem ser. E a principal coisa, criatividade. Criatividade de abstrair ideias e dizer, olha, eu posso criar um modelo matemático aqui para operar no mercado financeiro que faz assim, assim, assado. Porque a verdade é que o mercado é simples. Então, o nível de tecnicidade que o mercado exige para você performar não é rocket science, sabe? Tipo, o nível de matemática, querendo ou não, que eu aplico hoje nas coisas, a maioria das coisas que eu tenho aqui e os quantes que estão comigo também aplicam, pô, é estatística básica. Qualquer teste que você... Existem coisas mais complexas? Claro que existe. Existem coisas mais sofisticadas? É óbvio que existe. Mas você consegue fazer um estrago com coisas simples, certo? Tipo, é possível construir portfólios sem fazer rocket science, é possível ter performance sem ser rocket science. Você pode descer para o play de ser rocket science e começar a querer aplicar coisas malucas da matemática extremamente avançadas? Claro que pode. Eu só acho oneroso demais. Então, imagina, você precisa ter um gasto exorbitante de dinheiro para pesquisa, desenvolvimento, para poder ter uma performance próxima, talvez, do que você teria sem ter esse gasto exorbitante fazendo rocket science. Basta você imaginar, sei lá, a Dunn Capital, que é um fundo que é majoritariamente de estratégias de training following sistemáticas nos Estados Unidos e a performance é ridiculamente É alta. Dun Capital? Dunn Capital, eu acho, essa, não estou esquecendo aqui, Dunn Capital, ridiculamente alta. E qual é o nível de tech envolvido na Dunn Capital? Não pegar uns modelos bons de trade following por longo prazo e fazer isso de forma sistemática. Ah, eu vou comprar e segurar durante X meses e ele tem uma performance top. Será que o custo da Dunn Capital de manutenção desses modelos deles, que são simples, very simple, tipo, se compara ao que o Gene Simons tem? Lá na Renaissance, lá no, com o Medallion, por exemplo? Claro que não. O Jim Simons termina gastando muito mais dinheiro para poder viabilizar aquilo. O que é que eu quero dizer? O Jim Simons performa para cacete. A Dan Capital performa para cacete. Mas são dois approaches diferentes. Um faz rocket science, provavelmente, e o outro não. Tem para todo mundo. E eu sempre sou o cara que vou militar pelo keep it simple. Pô, mantém as coisas simples. Se você pode fazer as coisas e consegue
ganhar algum dinheiro no mercado financeiro sem fazer rocket science, seja feliz. Agora, se você tem o tesão de ficar fazendo rocket science, beleza. Mas se lembre que mercado financeiro é sobre ganhar dinheiro e não sobre fazer rocket science. O fim do mercado não é a matemática, o fim do mercado é a rentabilidade. Então, vá atrás de fazer dinheiro e não de fazer rocket science. Se for necessário fazer rocket science para fazer dinheiro, aí são outros 500, completamente diferentes. Então, eu acredito que a matemática teve um peso forte, mas a matemática em si não resolveu minha vida nem perto, porque foi muito mais essa habilidade de comunicação aqui que me fez escalar, fechar deal, fechar negócio. Foi a habilidade de ler esses livrinhos aqui que estão na estante, principalmente esses aqui, que é mais a parte de quant em si, e esses aqui são mais para insights, né? Todos de mercado financeiro para insight, e esses aqui para quant. Então, foi mais ler esses livros, entender a metodologia quant, e a metodologia quant na maior parte, não envolve rocket science. Envolve só conceitos, alguns conceitos básicos de estatística, alguns outros pouco mais avançados, mas a gente hoje tem computação até para poder fazer programação, computação, fazer os conceitos complexos se tornarem mais simples, né? Eu hoje não vou rondar a fronteira eficiente na mão. Não preciso ter eu fazendo lá o Excel ou eu calculando na mão a fronteira eficiente de Markowitz. Eu vou pegar um algoritmo que faz isso para mim em Python e está resolvido. Nem sequer isso hoje, mas eu preciso calcular. Ou seja, até a complexidade, quando começa a aumentar um pouquinho, eu tenho um algoritmo para poder resolver a minha vida e fazer as contas. Então, assim, hoje é muito mais sobre o que vocês ensinam na trade com dados, é tipo, aprenda a analisar dados. Você tem que ser um cara bom de ler report, brother. Tipo, fazer rocket science não tem nada a ver com ler report. Mais uma vez, tipo, leia o report, sabe o que o report está falando para você e veja quais são as variáveis que você precisa alterar para poder fazer aquilo ter um pouco mais de sucesso. Cara, eu não sei se você sente isso aí do seu lado na sua jornada, mas do meu lado aqui, algo que eu sinto tendo feito engenharia mecânica, inclusive na mesma faculdade que a sua, a UFRN, cara, assim, o que que de engenharia mecânica eu levei para minha carreira como cientista de dados no mercado financeiro? Talvez estatística 1, estatística 2, cálculo 1, 2, 3, mais nada assim. E olhe lá, É olhe isso. lá. Nem tudo de É cálculo, alguma isso. coisinha de álgebra linear, geometria analítica, não sei se você Álgebra, se sente da álgebra mesma linear forma. e geometria analítica com certeza absoluta. Muito. Eu uso muito hoje álgebra linear e geometria analítica. Se eu pudesse dizer assim, e se você não tivesse feito nenhuma das cadeiras do curso de matemática e pudesse escolher só 5, sei lá, beleza? Estatística 1 e 2, geometria analítica, álgebra linear e cálculo diferencial integral, valeu, falou. Ah, existem outras coisas que ajudaram? Claro que tiveram outras coisas que ajudaram, mas se fosse só pode ter essas aqui, eu teria ido para essas e já. Existem outras coisas que ajudam, que aumenta a capacidade de abstração da gente, né? Principalmente quanto mais você avança em matemática, mais você aumenta a sua capacidade de abstrair ideia. Mas, cara, no fim, conheço vários e vários que nunca nem passaram perto de uma faculdade de tech ou de uma faculdade de exatas e desempenham muito bem no mercado financeiro, como quantes que fizeram um shift de carreira e eles mais focaram um cara que veio de economia, na maioria das vezes, e aprendeu a programar, do que foi um cara que veio de exatas, né? Não que economia não tenha exatas, você tem lá a cadeira de econometria, que aí você pode brincar de fazer rocket science, mas em geral não tem. Cara, você vai falando aí, as perguntas vão surgindo na minha cabeça. Então, eventualmente, até Arthur, se quiser me interromper também, pode interromper, porque eu vou. Você vai falando aí, eu Sinta-se à vou vontade, estamos ficando, aqui para conversar. vou ficando curioso. Você falou da capacidade de abstração, cara. Vamos contar um pouquinho para a audiência como que é isso? Para você fazer estratégias que performam bem, estratégias robustas, que têm bom desempenho, você precisa ter uma capacidade de abstração, de criar coisas novas, ou talvez não bastaria, por exemplo, olhar a literatura, olhar alguns livros que são referência e pegar coisas mais clássicas. Como que você mede essa importância da capacidade de abstração no desenvolvimento de estratégias que são lucrativas, minimamente, vamos dizer assim, Sim, né? Não sim, 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 estratégias sim. rocket science, mas estratégias minimamente lucrativas. Sim, não, até você consegue ter estratégias bastante lucrativas no longo prazo que não requer muita coisa. É, eu acredito que é uma opinião minha, enviesada pelo que eu faço, é óbvio. Se você está brincando ali ruído, no ruído, eu acho que envolve um nível maior de abstração. Quando você está fazendo modelos de day trade, etc., scalping, você começa a assumir projetos para trabalhar com HFTs de instituições gigantes, você vai para a área de high frequency trading, aí realmente requer um nível de abstração.
e você provavelmente criar coisas novas, né? Uma forma diferente de observar o mercado. Quando você vai para uma frequência mais baixa, para uma ótica de trading, uh, position, um hold mais longo das posições, eu acho que envolve menos abstração. As coisas que já existem funcionam maravilhosamente bem. É tanto, é ridículo assim, eu sei que pode parecer ridículo, mas vamos lá, pega uma média móvel de 20 períodos e bota num gráfico semanal de qualquer ação que deu certo. Você vai ver que é beleza, tu segura aí enquanto a ação tá andando, show, só segurar ela, cruzou para baixo da média, sai do mercado, fica fora, quando voltar para cima, você volta, compra de novo. Mano, fazendo isso de forma recursiva, você consegue pagar vários swings nice, vários swings legais. Ah, significa que isso aí é o santo grau do mercado financeiro? É óbvio que não, não estou falando isso, eu tô falando que é tão simples que basta você plotar em mercado de tendência qualquer indicador, que qualquer indicador de tendência vai te dar as entradas de tendência. Aí é você refinar a sua saída. Você vai sair só com o indicador reverter o sinal? Você vai sair com X%? Qual o tamanho do seu stop? Você tem stop? E aí você começa a refinar em cima de uma coisa que já é existente. Mas, cara, existem N coisas que você pode fazer aí, junto com as coisas que já são existentes, sem ter um nível de abstração muito grande para poder fazer as coisas acontecerem. Principalmente porque quando você vai para o patamar de portfólio, analisar risco e fazer a coisa com uma periodicidade mais longa, com a frequência mais baixa de operação, a gente está indo muito mais. A performance vem muito mais do risco que você controla e de como você constrói o teu portfólio, fazendo que as estratégias que você possui sejam descorrelacionadas entre si e todas tendam a crescer no longo prazo, evoluir no longo prazo, e você buscar essa descorrelação, né, essa baixa correlação entre as estratégias, do que do trigger em si, do que comprei na hora perfeita, comprei no melhor timing de todos, esse aqui era o dia perfeito para comprar e eu comprei. É muito mais sobre você gerenciar o risco e saber quais são os ativos que compõem o teu portfólio do que esse market timing perfeito, sabe? Então, quando você vai para essa ideia de operações mais largas, né, mais longas, tu não precisa de muita abstração para fazer o negócio acontecer. Você tem que ser mais criativo no gerenciamento do risco, do portfólio, de analisar a correlação, de fazer position sizing, de fazer asset allocation em geral. Então, a tua performance vai vir muito mais disso do que o trigger perfeito, da compra perfeita na hora perfeita. Já no day trade, aí sim, aí o teu alfa não vai vir da gestão do portfólio, talvez vem, claro, se você for um bom day trader, seja avançado, você tem várias estratégias de day trade, mas aí sim vem mais do momento, né? No day trade vem mais de acertar o time, entrar na hora certa, pegar o trade quando entrou volatilidade e por aí vai, né? Então, resumidamente, acredito que se você vai day trade, scalping, HFT, seja o que for, alta frequência, sim envolve um nível de abstração e criação de novas coisas, eu acredito. E se você está mais numa ótica de swing position, né, investimentos, envolve muito mais a tua gestão de portfólios do que em si o timing que você está entrando. Então, a criatividade não precisa ser tão grande. Quem quiser até escutar um pouco mais sobre isso, procura sobre Ray Dalio e Santo Graal, que aí o Ray Dalio explica o que ele acha que é o Santo Graal no mercado financeiro. Ray Dalio, que é assim, um gestor de portfólio dos Estados Unidos, que é simplesmente um monstro, tá aí desde sempre performando. Tem um portfólio que chama All Weather, já nem lembro, All Weather qualquer coisa, e o cara é monstro, e ele diz que existe um santo grau no mercado financeiro, claro que não é uma bala de prata, não é nada que resolve, mas ele fala que é mais sobre diversificação. E aí ele mostra que, independente do timing, independente de quando você entrou, quando você saiu, o mais importante era o que você estava rodando simultaneamente. E um grande precursor de tecnologia, né? Por mais que as pessoas discutam se ele é quant na essência, mas, cara, desde o começo, assim, ele foi um defensor de automatizações, de uso de data mining, né? De uso de Sim, claro. estatística. Acho que não é à toa que Ele tem ele um acabou sendo sistema são lá de decisão dentro da gestora dele que é bem interessante, né? Baseado ali em isso. análise de informação, inteligência artificial, interessante pra caramba. É, de Pois é, fato, então, isso o só cara é corrobora o que a gênio, gente né? está falando, né? Então, para você fazer, mais uma vez, coisas que dependem mais da característica do mercado, operações mais longas, porque aí você vai na característica daquela classe de ativo, você não precisa fazer rocket science. Se você vai muito para o curto, aí talvez exija um pouco mais de criatividade e um pouquinho mais de rocket science.
Eu achei muito interessante a divisão que você fez do ruído e sinal, né? Estratégias que operam Sim, no sim, sim, ruído, sim. estratégias que operam no sinal. Cara, muito inteligente isso. Pô, da É, hora. você tem que saber onde você está posicionado, né? Se você é um day trader que você está lá fazendo scalping, ou um day trade mais longo que abre no início do dia e fecha no fim, seja day trade de curta, média ou baixa duração ali intradiária, tudo é curto, mas para a lógica do day trade, cara, você não é operador de sinal, você é operador de ruído. Você só achou um padrão no ruído. E parabéns, mérito seu. Se esse padrão durar bastante, mérito seu dobrado. Mas você não é um expert de Petrobras porque você faz day trade em Petrobras. Tu é um expert de achar padrão no ruído de Petrobras. O expert de Petrobras é aquele cara que sabe rodar a Petrobras por longo prazo, sabe a hora de entrar, sabe a hora de sair, e ele entende das características do ativo, do balanço da empresa e o cacete. Esse é o expert de Petrobras. Esse aí opera o sinal de Petrobras, o sinal, né? Que é porque aquela empresa está subindo no longo prazo, porque você está fazendo aquele trade e por aí vai. Aí sim, você é operador de O sinal. Caso HFT, contrário, você é então, na operador de sua ruído. essência, seria basicamente puro ruído, né? E um ruído muito Sim, com frenético. certeza. Com certeza absoluta. A não, não, ainda assim é ruído, né? Porque, por exemplo, se você vai fazer arbitragem com HFT, é sinal que você está comprando um barato de um lado, vendendo caro do outro. Isso aí tudo é ineficiência de mercado e ineficiência é ruído. Não é sinal. Cara, eu fiquei curioso sobre um outro aspecto aqui que você estava falando, com relação aos profissionais, né, que trabalham no mercado financeiro. E aí fazer um pequeno rewind aqui, de novo. Não, vamos Mas nessa. um aspecto que eu achei interessante, você falando assim, cara, conheço vários quants e tal, que tipo, pô, não tem mestrado, não tem doutorado, o cara eventualmente até fez uma faculdade um pouco diferente, economia e tal, ele aprendeu isso no mercado. Só que eu trago um contraponto. É bem comum aqui no Brasil, e até queria saber a sua visão, disso no Canadá, como é que é esse processo, do pessoal contratar, tipo, ficar procurando gênio. Então, por exemplo, tem que ter um cara que tem um mestrado, tem que ter um cara que tem um PhD em matemática, PhD em tal instituição, porque Isso senão eu não contrato ele como quant. Como que é aí do seu lado, aí na realidade que você do tá? mesmo jeito. Do mesmo jeito. A questão não é essa. A questão é que no mercado financeiro, o que sobressai é a habilidade de gerar retorno. Ponto final. De que adianta o cara ser um gênio, ser um PhD, se ele não tem a habilidade de conseguir fazer dinheiro? No fim das contas, é isso. Então, todas as empresas elas vão fazer um filtro básico, que não é básico, né? Que é um filtro bem reguinha alta, que é, beleza, quais são suas credenciais? Você é formado em quê? Aonde é tua pós? Qual é o teu mestrado? Qual é teu pós-doc? Quem é você? Então, isso aqui é bastante valorizado também. Credencial sempre vai ser valorizado, sempre. Então, é a forma mais fácil, inclusive, de entrar no mercado, é com credencial. Significa que você vai se manter na posição? Não. A credencial só abre a porta para você. 2 semanas depois você pode ser demitido, porque você não tem habilidade para aquilo. Mais importante do que a credencial é saber fazer o dinheiro. E aí o cara que sabe fazer o dinheiro não tem a credencial, que é o caso várias vezes. Aí o cara tem que ser bom de quê? De comunicação. Porque ele vai ter que chegar para o gestor, que ele está observando ali, seja no Twitter, seja no LinkedIn, seja onde for, mandar uma mensagenzinha para o gestor e dizer o seguinte: eu tenho um portfólio, eu sou um cara que é assim, assim, assado, sou formado em psicologia, estou aqui random, criando um perfil random. Sou formado em psicologia, tenho uma pós em qualquer coisa, mas é o seguinte, ó, faz 2 anos que eu criei um track record aqui, eu opero ações, eu criei meu portfólio aqui de forma sistemática, e eu queria uma oportunidade de poder trabalhar com você. É assim, cara, não tem pra onde correr. E se esse cara souber fazer dinheiro no longo prazo, esse cara vai ser muito mais respeitado na indústria do que o cara que é pós-doc em inteligência artificial, pode ter certeza absoluta. Porque o pós-doc em inteligência artificial pode não valer um caralho para a empresa. Só custo, na real. E tá ali, é um cara, às vezes, que não tem uma habilidade de se comunicar com as pessoas, é um cara que não consegue desenvolver trabalho em equipe. Então, a credencial abre a porta, mas existem outras formas de abrir a porta. E a credencial não garante que você vai performar como funcionário ou como qualquer outra coisa. Porque se você não tiver o jeitinho do mercado financeiro, se tu não tiver o sangue do olho do mercado financeiro, a credencial não quer dizer A absolutamente nada. credencial, ela é ótima para chamar atenção, né? Chama Ela tem atenção e aquele abre primeiro porta, é só impacto isso. inicial, conseguiu entrevista e tal, né? É tanto que a galera que tem credencial é revoltada com a galera que não tem credencial, porque eu entendo, a galera que tem credencial se matou para conseguir aquela credencial geralmente. Para você acabar fazer uma, imagina, eu nem consigo cogitar, Deus me livre, eu nem quero, brother, ter um PhD em matemática, master, foda-se, eu não sou esse cara. E, tipo, os meus funcionários são esse cara, e aí beleza, eles que botaram para foder lá em mérito deles. Então, cara, é
4 anos de uma graduação, às vezes 5, dependendo da graduação, 2 anos de um mestrado, 4 anos de um doutorado, 2 de um pós-doc, só Deus sabe, ou 4, sei lá. Então, cara, olha quanto tempo de estudo, brother. Olha quanto tempo de estudo. O cara tem que ficar feliz com o que ele conseguiu fazer. Aí o que acontece? Aí esse Muitas cara que vezes tem longe todas da as... prática, né? Não, totalmente longe da prática, completamente distante e longe da prática, porque não tem como você conseguir todas essas credenciais e estar dentro de um fundo trabalhando. Senão você não tem tempo para trabalhar. Ou você tem Sim. tempo para fazer tua pesquisa, tua research e escalar tuas credenciais, ou tu tá trabalhando no mercado, porque qualquer um que trabalha no mercado financeiro é sugado pelo mercado financeiro. Ninguém trabalha 9 to 5, ninguém trabalha de 9 a 5 da tarde. Quem desce pro play trabalhar no mercado financeiro, trabalha de 7 da manhã, 6 da manhã até 8, 9 da noite. Dá muito dinheiro? Dá muito dinheiro, mas essa é a jornada. É isso. Ô, Igor, aproveitando aqui dentro da sua timeline, e como que foi essa transição para Active Trades? Como que a Active Trades surgiu na sua vida? Se puder falar um pouquinho também mais sobre a instituição. Já conheci o Rodrigo, que é o CEO da Active, por outros motivos, né? De bater papo, de amizade. E aí, numa ideia de levar mais clientes, porque eu, enfim, como eu já falei aqui, sempre prestei serviço para o buy side e para o sell side. Se eu presto serviço para o buy side, sell side nem tanto, sell side eu fui mais funcionário. Buy side não, de forma ativa eu presto serviço de gestão e manutenção de portfólios quantitativos de acordo com a tese de investimento do fundo. Ou seja, o fundo não está performando, o fundo está levando um pau, aí ele chega para mim e diz, Igor, estou tendo churn nos meus clientes estão indo embora, estou perdendo receita. Tu consegue criar um modelo aqui, um portfólio com 10 ações, 20, 30 ações, que esteja de acordo com a tese de investimento do fundo, porque eu não posso sair da tese de investimento do cara. Então, eu vou lá criar o portfólio para ele e dar manutenção naquilo. Basicamente, essa é a ideia. E quem está no buy side precisa consumir serviço do sell side. Você precisa estar numa corretora para operar. E eu sempre estou, como eu faço essa prestação de serviço para o buy side, o pessoal sempre está me perguntando, pô, qual é a melhor corretora para poder aportar no mercado internacional, caso eu queira diversificar em CFDs, caso eu queira ir para o mercado internacional e também diversificar meu risco. Você cria portfólio no mercado internacional? Sim, eu crio. Tá, aí começa o segundo passo. Qual é a corretora, então? Qual é a segura? Para onde eu vou? O que é que eu faço? E aí, de levar cliente para um lado, levar cliente para o outro e ter alguns business, o Rodrigo chegou para conversar comigo e me fez a proposta de estar como head de desenvolvimento de negócios por esses motivos, né? Porque eu, obviamente, sempre tenho clientes grandes, estou levando cliente para a corretora e também consigo abrir muita porta para, enfim, fazer mais negócio para a corretora. E aí foi por isso que isso aconteceu. E aí, obviamente, também por causa de soluções que eu trago, que a Active 3 ela aposta, né? Também promove, uma delas é a Market Wizards, que é uma plataforma que vai lançar aí nos próximos dias e a Active também está bem full on nessa ideia e está ajudando bastante a gente. Então foi Eu ia por até te isso fazer uma que pergunta já surgiu. caminhando na direção do que você falou agora. Por que que uma corretora internacional? O Brasil tem. São muitas, né? Acaba que o nosso mercado é limitado, mas sei lá, uma dezena, algumas dezenas de corretoras. Mas aí, cara, você com esse network e tal, chamado com corretora internacional fora do Brasil, que brilhou o olho em termos de funcionalidade, serviços, diferenciais, produtos? Conta um pouco pra gente, nesse momento aí que você fez a transição. De estar na Active Trades, especificamente falando, o que chama Isso, que atenção nela, assim, é, foi tipo de diferencial e falou, pô, é aqui realmente que eu tenho que ir, isso que me chamou a é para cá atenção, que eu sabe? quero levar meus clientes a princípio, né? Porque eu só estava na ideia de ter uma casinha para os meus clientes poderem estar bem, né? Cara, Legal. como eu sou tech, então eu consigo auditar algumas coisas. Então eu consigo saber qual é o spread que as corretoras praticam, né? Eu tenho alguns scripts desenvolvidos junto com o meu sócio, que é o Caio Valente, para saber de, pô, vamos ver aqui nessa corretora se eles estão dizendo que o spread aqui é tanto no euro USD, por exemplo. E aí a gente deixa um tracker lá olhando toda hora todos os ativos da corretora para saber qual é o spread médio da corretora. Aí você começa a ver que tem corretora que diz, meu spread médio é 0,5 pips no euro USD ou 5 pontos. E aí a gente descobre que não é 5 pontos, é 30 pontos. Só que aí ela tem as letrinhas pequenas dela que faz deixar ela botar 5. Então, você começa a executar suas ordens, tu vê que tem latência. Tu executa, tu manda comprar, tu manda vender e X tempo depois é executado. Tu vê que a corretora manipula preço, tu consegue fazer, tu consegue criar script para poder verificar esse tipo de coisa também, tu consegue monitorar várias coisas para saber se você está no ambiente seguro ou não. E aí, obviamente, a corretora,
a infraestrutura da Active Trades praticamente beira o estado da arte. Assim, clicou, foi. E a Active Trades tem um EO chamado, que para mim é um no-brainer não está lá, Best Execution, que ela só te dá o preço que você pediu ou melhor que isso. Ou seja, você quer comprar mini índice a 100 mil pontos. Ou ela te dá mini índice a 100 mil pontos, aonde você quer comprar, ou ela te dá a 99.500. Por qualquer motivo que entrou uma volta no mercado, seja lá o que for, ela só pode melhorar a tua posição. Pô, se você está querendo comprar, é porque você quer que o preço suba. Você estava querendo comprar 100 mil, comprar 99.500 é top. Você comprou mais barato, teoricamente. Então, assim, numa pior dos casos, você comprou melhor ainda. Então, isso também é um impossível de não levar em consideração. Além disso, a Active Trades é multi-regulamentada. A realidade é que a maioria das corretoras de CFDs, mercado de balcão, elas são regulamentadas por países chipriota, de paraíso fiscal. Porra, não é o caso da Active Trades. Regulamentada agora, Bacen CVM. Regulamentada Portugal. Regulamentada FCA, Londres. Tipo, regulamentada em diversos países. Quer saber das regulamentações da Active Trades? Entra no site da activetrades.com, lá você vai ver. Então, corretora multi-regulamentada, isso é muito importante, sabe? E fora estado da arte na infraestrutura, multi-regulamentada, spreads muito tight, muito curtinhos, ou seja, eles não arregaçam o cliente, né? Cobrando muito, o spread é bem baixo, então isso o cliente nem Pô, e sente. você está exposto ao mercado global, né? Eu acho que isso é Você fantástico, tem assim. acesso a todos os ativos que existem praticamente na face da Terra, né? Na No Active Trades, momento por em exemplo, a que... gente tem, cara, a Fala. gente tem as, diversas ações dos Estados Unidos, diversas ações da Alemanha, diversas ações da Suíça, diversas ações de todos os mercados. A gente tem diversos índices internacionais, a gente tem Forex, né, que é a paridade cambial, vamos botar assim na tradução, né? Forex. A gente tem mais o que? Commodities. E aí, cara, é uma infinidade de ativos. E para mim, que sou quanto, isso é importante. Se eu estou atuando na ótica de investimento, é mais importante dobrado, porque eu preciso ter diferentes classes de ativo dentro do meu portfólio para poder fazer o hedge. Para caso venha um ciclo horrível de ações e as ações despenquem, sei lá, eu esteja entrando num ciclo de bonds, de renda fixa, ou num ciclo de commodities, e eu possa fazer a aquisição desses ativos para fazer o hedge no meu portfólio. Agora, se eu não posso fazer a aquisição desses ativos, eu estou fodido, eu vou para o buraco junto com o ciclo ruim do mercado vigente. Se eu estou posicionado em ações, downhill, vamos lá, vamos descer 50% aqui e esperar que volte. Se eu tenho como desalavancar um pouco de ações, comprar mais renda fixa e fazer mais aquisição de algumas commodities que faz sentido ali, como ouro, ou até mesmo BTC, se eu estiver entrando numa forma de segurança, que faz um pouco de hedge ali do mercado de ações, caraca, tô bem, eu tenho esses ativos disponíveis para poder fazer essas travas, para poder me ajudar como investidor, né? Eu tenho acesso ao mundo inteiro. E é aquela velha história, beleza, tô levando um pau no eu, que sou profissional, mano, nesse ano minha carteira de IBOV tá negativa. Tô performando mais que o IBOV? É óbvio que eu tô performando mais que o IBOV, porque é minha função como quant, como gestor, saber performar mais que o mercado. Performo mais que o IBOV? Performo, mas o IBOV tá menos 7% nesse momento, menos 8, sei lá, e eu devo estar menos 3, menos 2, uma vol muito menor. Então, assim, isso não tira o fato de que eu estou negativo. Batendo benchmark, tá positivo? Não. Então, tipo, o mercado brasileiro, ele é hard, porque o mercado brasileiro é sujeito a muitas variáveis e qualquer coisinha que mexe vai mandar E ele tudo é pro pequeno, caralho. né? E Ele ele é minúsculo. é uma vendinha na frente dos outros mercados. Agora, nos Estados Unidos, eu estou perdendo? Não, eu estou ganhando. Estou batendo benchmark, estou fazendo mais do que S&P, Nasdaq, Dow Jones e, e ganhando dinheiro. Deixa eu Mercado falar duas alemão, do mesmo razões aqui que jeito. eu acho que vão ser excepcionais para a nossa audiência. A Trade com Dados aqui sempre está muito preocupada em resolver os problemas, né? Nem sempre é possível, mas aqui a gente resolveu os problemas da nossa comunidade, eventualmente dos nossos seguidores. Eu acho que aqui tem dois pontos muito importantes. Cara, você está falando de uma plataforma tecnológica que oferece a possibilidade de trazer dados, API e tal, que é um problema, porque a gente sabe que muitos alunos acabam enfrentando essa barreira, vamos dizer, na hora da execução, né? É uma plataforma que cobre essa demanda tecnológica. E segundo, que eu acho que a demanda é mais ampla, porque assim, a gente está vivendo um momento no Brasil hoje que eu vejo muitos influencers, muita gente aí do mercado financeiro sobre a questão de ter uma exposição externa. Aí o que que acontece? Aí o cara vai lá, abre conta na corretora no lugar XYZ, tem que ficar pulverizando. Aí tem que uma conta de cada coisa, quer dizer, daqui a pouco, né, ele perde o controle.
porque ele tem que ficar se expondo a tantas coisas para se livrar do risco Brasil, que a situação dele fica complicada pelo excesso de lugares diferentes. E aqui você está falando de um lugar que ele consegue ter acesso a vários mercados ao mesmo tempo. Eu acho isso fantástico. Só mais uma coisa, a gente está chegando à final, a gente não tem muito tempo, né? Daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Faz parte. Mas, cara, tem muita coisa nova aqui que você trouxe, vários termos que eu acho que a gente, talvez não agora, né? Mas eventualmente vai ter outros momentos aqui que você vai interagir com a nossa audiência, vai explicar. Mas, por exemplo, vou tentar fazer uma pergunta só, depois eu passo para o Arthur para ver se ele tem mais algum questionamento. Mas do que você falou, aí eu fiquei interessado, dois conceitos principalmente, o mercado de balcão e CFDs, mas queria entender melhor de você, cara. O que que é o mercado de balcão? Cara, né? Mercado de Forex, geralmente que a gente fala, é um termo fácil, não significa que é um termo correto. Na verdade, o Forex, essa classe de ativo, ela está dentro do mercado de balcão internacional. O mercado de balcão é um mercado que, enfim, você tem um provedor de liquidez de um lado, né, querendo fechar o negócio com você e te dando essa liquidez, e do outro você tem o cara que quer operar, seja lá qual for o ativo, né? E se o provedor tiver o ativo disponível, ele vai te dar. Você está fazendo negócio direto com o provedor. Você não está fazendo negócio, por exemplo, com outra pessoa, né? Você não está ali no ambiente de book. Você não está ali, sei lá, tô querendo comprar Petrobras, e aí eu olho aqui o book de oferta de Petrobras e tem 1 milhão de pessoas ali, entre pessoas que querem comprar, diferentes preços, diferentes níveis para venda também. Você está negociando direto com o provedor da liquidez. Você está fechando um contrato com ela. Então, o CFD é o derivativo utilizado para viabilizar o mercado de balcão. Então, o CFD é um contrato pela diferença, Contract for Difference, né? Essa é a definição do CFD, que basicamente eu vou fazer um contrato com tu, tipo eu e tu, Vitor. Vai lá registrar um NDF, no Brasil seria isso. Uh, no mercado de balcão, beleza, eu, Igor Medeiros, eu acho que vai ser o seguinte, eu acho que Petrobras vai subir a partir de R$ 20 e vai, sei lá, até 40. E você, Vitor, vai dizer, tu acha? Eu acho exatamente o contrário de você. Eu vou lá e negocio com você esse termo. Então, beleza, a gente negociou o termo, quando chegar no fim do contrato, a gente vai descobrir quem estava certo. Então, basicamente, essa facilidade de fazer esses contratos, né, esses CFDs, esses contratos pela diferença, que é a única coisa que a gente está preocupado é com a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, vamos botar assim, né? Quando eu estou comprando Petrobras, o CFD de Petrobras, eu não sou dono de Petrobras. Eu estou negociando um CFD, um derivativo de Petrobras. Né? Eu estou preocupado se eu vou fazer dinheiro com aquilo ou não, no longo prazo, no médio prazo, no curto prazo. Então, essa é a facilidade. O que é que o CFD traz para mim? A possibilidade de operar qualquer coisa. Porque todo derivativo ele precisa ter um ativo subjacente, né? Então, se eu tenho um CFD aqui, qual é meu ativo subjacente? Qualquer um. Eu quero fazer um CFD de Nasdaq. Beleza, CFD de Nasdaq está aqui. Desde que o provedor de liquidez, seja lá quem for, o Prime Broker, né? Vai ser o Barclays, vai ser a IG, vai ser a Equinox, esses são os maiores brokers globais, Prime Brokers, né? Que provê essa liquidez para as corretoras, né? Então, beleza, eu quero operar a ASX200, que é o índice da Austrália. Beleza, tenho aqui para vocês. Quer fechar o negócio comigo? Tá aqui, vamos nessa. E aí, claro, o Prime Broker é tão monstro, tão gigante, tão absurdo, que aí ele pode casar as ordens. Ele pode dizer, beleza, esse cara aqui tá querendo comprar, esse cara aqui tá querendo vender, vou fechar um negócio entre esses dois, ou esse aqui eu vou ter que fechar a ponta, mas aí eu vou no mercado subjacente, eu vou no mercado lá do ASX200 e faço uma proteçãozinha, um hedge meu para poder fechar o negócio com esse cara, eu vou no mercado subjacente e faço a compra de fato do ativo ou a venda, e aí eu fecho com esse cara, porque independente do que aconteça aqui, eu pude prover o serviço para o cara, mas eu não saí no prejuízo caso o cara venha a fazer um puta de um trade. Então ele vai lá e se protege no mercado subjacente, que a gente chama, né, no mercado de fato de bolsa, de onde vem aquele ativo. E então tem várias formas aí de você casar essas pontas, mas basicamente é isso. O mercado de balcão é essa facilidade de você fechar literalmente contrato entre duas pontas, uma que quer comprar e a outra que está querendo vender, te dá liquidez na ponta oposta. E os CFDs são os ativos que a gente fora, no mercado internacional, são os ativos que a gente utiliza para poder viabilizar essa operação. E basicamente o CFD ele pode, vamos chamar de emular qualquer ativo. Eu quero comprar Apple aqui e segurar durante 5 anos. Ok, vai lá, compra o CFD de Apple e você está lá segurando a Apple durante 5 anos sem problema nenhum.
E o CFD você pode fracionar, né? Então você pode comprar, se hoje 100 ações de Apple é, sei lá, R$ 100, é aleatório, certo, pessoal? Não estou cravando números aqui. 100 ações de Apple é R$ 100, você pode comprar uma ação de Apple a R$ 1. Mas é diferente do nosso mercado fracionário que não tem liquidez. Lá a liquidez é imensa, porque a liquidez é dada pelo Prime Broker. Então, essas são as vantagens do mercado de balcão e esse é o mercado de balcão. Ah, caraca, isso aí é ilegal, pô. Mercado de balcão, uma pessoa fechar com você e você fechar um contrato com ela para saber se o ativo vai subir, é tão ilegal que a gente oferta isso no Brasil. Né? Tipo, a B3 é Bolsa Brasil Balcão, Bolsa Balcão Brasil. Você sabe que também existe balcão no Brasil. Só que é tão baixa a liquidez, tão baixa, tão baixa, tão baixa, que não dá em nada, não é divulgado, etc. Já fora do Brasil, esse é um dos maiores mercados. Se você que está ouvindo aí gostou desse papo, gostou da trajetória do Igor, quer beber da fonte aí, aprender mais, seguinte, ele vai estar aqui de novo na Trade com Dados na semana que vem, participando do nosso evento ao vivo, que é o Investidor Programado. Por que a gente criou esse evento? Para mostrar como utilizar programação, dados, estatística nos investimentos, tá? Para sua carteira real de investimentos e mostrar como isso vai te trazer vantagens. Então a gente fez esse convite para que ele participasse, que é essencialmente isso que ele fez a vida inteira, e tenho certeza que o papo vai ser tão rico quanto esse. Igor, muito obrigado, cara, por ter aceitado o convite, muito obrigado por gravar o podcast com a gente, e é isso, acho que vai ter muitas outras oportunidades para você aparecer aqui. Com certeza. Valeu, Vitor, valeu, Arthur, foi um prazer estar aqui, espero que tenha agregado para todo mundo que estiver escutando. Ó, um abraço e, como a gente fala lá em Natal, um cheiro para vocês. Arthur, obrigado, cara. Igor, a gente agradece. Valeu, Vitor, valeu, Igor, obrigadão, viu? Até a próxima. Então, é isso, pessoal. Deixar o convite mais uma vez. Último evento de abril ao vivo aí da Trade com Dados, Investidor Programado. Vão lá no nosso Instagram, o link da bio, se inscrevam, garantam a vaga, porque realmente vai ser um encontro, assim, imperdível, beleza? É isso, pessoal. Grande abraço, até a próxima.